Nomes e alguns detalhes foram alterados para proteger os participantes. As imagens são meramente ilustrativas. E agora, ao caso. Em 23 de agosto de 2021, um grupo de glaciologistas islandeses descobriu na superfície da maior geleira da Europa um objeto que não deveria estar lá. Uma mochila laranja brilhante, congelada no gelo a uma altitude de 900 metros acima do nível do mar. Lá dentro, um passaporte sueco, emitido em nome de Erik Dahlin, e uma aliança de casamento gravada. Lina e Erik, 3 de junho de 2017. Erik Dahlin e sua esposa Lina haviam desaparecido na geleira Vatnajökull 4 anos antes. As buscas foram encerradas após 11 meses. Eles foram dados como mortos. Mas a mochila não estava em uma fenda. Estava na entrada de um túnel cortado no gelo por mãos humanas. O que os socorristas encontraram no final desse túnel os forçou a reconsiderar tudo o que se sabia sobre o caso. Erik Dahlin nasceu em 14 de março de 1988, em Gotemburgo, Suécia. O segundo filho de um engenheiro naval e uma professora. Em 2010, ele se formou na Universidade de Tecnologia Chalmers, com um diploma em engenharia civil. Trabalhou como projetista de pontes na empresa Skanska, em Estocolmo. Os colegas o descreviam como um homem calmo, metódico, apaixonado por montanhismo e escalada. Aos 29 anos, ele já havia completado rotas nas ilhas Lofoten, na Noruega, em Svalbard e nos Alpes suíços. Lina Holm nasceu em 22 de setembro de 1991, em Malmö. A única filha de um dentista e uma contadora. Em 2014, obteve seu mestrado em Ecologia na Universidade de Lund. Trabalhava como especialista em avaliação de impacto ambiental na empresa de consultoria Nordstrom e Vide, em Estocolmo. Era apaixonada por fotografia e tinha um blog sobre viagens pela Escandinávia. Os amigos a caracterizavam como enérgica, organizada e um pouco teimosa. Erik e Lina se conheceram em setembro de 2014, em um evento corporativo. Ambas as empresas haviam alugado espaços adjacentes no centro de conferências Waterfront, em Estocolmo. De acordo com o depoimento de Lina, dado posteriormente à comissão de investigação islandesa, Erik se aproximou dela na máquina de café e perguntou se ela trabalhava na indústria da construção. Ela respondeu que trabalhava com ecologia. Ele disse que era quase a mesma coisa, apenas de lados diferentes da barricada. 3 anos depois, em 3 de junho de 2017, eles se casaram na prefeitura de Estocolmo. A cerimônia foi modesta, 28 convidados, com um almoço no restaurante Kvarnen, em Södermalm. A lua de mel na Islândia foi ideia de Erik. A partir de seu depoimento, registrado em 4 de novembro de 2021. Eu queria mostrar a geleira para Lina. Uma geleira de verdade, não pela janela do ônibus. Nós dois amávamos o norte, o frio, os espaços vazios. A Islândia parecia o lugar ideal. Lina apoiou a ideia. Eles reservaram um voo de Estocolmo para Reykjavik para o dia 17 de junho e um voo de volta para o 1º de julho de 2017. O Hotel Foss, na vila de Hofn, no sudeste da ilha, 14 noites. A primeira semana o casal passou de forma padrão para turistas. O Círculo Dourado, a Lagoa Azul, a cachoeira Dettifoss. As fotografias postadas por Lina nas redes sociais, entre 17 e 23 de junho, mostram o casal sorridente contra cenários típicos da Islândia. A última postagem é datada de 23 de junho, às 19 horas e 41 minutos, horário local. Uma fotografia da lagoa glacial Jökulsárlón, com a legenda: "Amanhã nós andaremos no gelo. Mal posso esperar." Em 24 de junho de 2017, Erik e Lina compraram uma excursão de um dia à geleira Vatnajökull, de uma empresa local chamada Glacier Trail Iceland, cujo escritório estava localizado em Hofn. A excursão envolvia uma rota de 6 horas ao longo da língua sul da geleira, Skeiðarárjökull, acompanhada por um guia.
Um grupo de 9 pessoas iniciou a rota às 8h30 da manhã. O guia, Olafur Bjarnason, de 31 anos, um guia de montanha certificado com 5 anos de experiência. A partir do depoimento de Olafur Bjarnason, dado à polícia em 25 de junho de 2017. O grupo estava indo normalmente. Os Dalins estavam em boa forma física, melhor do que a maioria dos turistas. Ambos tinham grampos, capacetes, piolets, tudo alugado conosco. Caminhamos cerca de 4 quilômetros ao longo da rota padrão. Por volta das 13 horas, anunciei uma pausa. Os Dalins pediram permissão para se afastar 150 metros em direção à crista leste. Eric queria fotografar a paisagem panorâmica. Eu permiti. Eu disse, 20 minutos no máximo, não ultrapassem as bandeiras vermelhas. As bandeiras vermelhas marcavam o limite da zona segura. Além delas, começava uma área com cobertura de gelo instável, conhecida entre os guias como Brotsvid, a zona de fraturas. A temperatura do ar naquele dia atingiu 7 graus Celsius positivos, o que para o final de junho na geleira estava 3 a 4 graus acima do normal. O aumento da temperatura acelerava o derretimento da camada superior e mascarava as fendas. Uma fina camada de água preenchia as rachaduras, tornando-as visualmente indistinguíveis do gelo sólido. Eric e Lina não voltaram após 20 minutos. Olafur esperou mais 10 minutos e depois caminhou em direção à crista leste. Ele encontrou o piolê de Lina na superfície a 130 metros do ponto de descanso. 7 metros adiante, marcas de escorregões no gelo molhado, levando à beira de uma fenda com cerca de 2 metros de largura. A profundidade da fenda não era visível. Olafur chamou a equipe de resgate pelo rádio às 13h52. A Associação Islandesa de Busca e Resgate, ICESAR, enviou um helicóptero de Hofen às 14h20. Às 16 horas, 12 socorristas estavam trabalhando na geleira. A fenda foi examinada a uma profundidade de até 40 metros, usando descida por corda e câmeras de imagem térmica. Nenhum corpo, equipamento ou vestígio de sangue foi encontrado. Apenas arranhões nas paredes de gelo, supostamente de grampos, a uma profundidade de cerca de 22 metros. Mais adiante, a fenda se estreitava e entrava horizontalmente nas profundezas da geleira. Os socorristas não conseguiram avançar mais. Em 25 de junho, o caso foi oficialmente registrado pela Polícia do Sul da Islândia, sob o número 2017 SUE 0641. Os pais de Eric, Karo e Birte Dalin, voaram de Gotemburgo em 26 de junho. Os pais de Lina, Nils e Karin Holm, chegaram um dia depois. A partir do depoimento de Carl Dalin, dado em 28 de junho, nos disseram que, se eles caíssem na fenda e sobrevivessem, teriam 24 horas, talvez 36. Depois disso, hipotermia, mas já se passaram 4 dias. A operação de busca continuou ininterruptamente por 12 dias. De 25 de junho a 6 de julho, até 30 pessoas trabalharam na geleira diariamente. Radares de penetração no solo, drones com câmeras termográficas e sensores acústicos foram mobilizados. O radar registrou vários vazios no gelo, em profundidades de 30 a 60 metros, mas suas configurações correspondiam a canais de gelo naturais, os chamados moinhos glaciais. Não foram encontrados sinais de presença humana. Em 6 de julho, a operação mudou para o modo de busca por corpos. Em 13 de agosto, foi suspensa até a próxima temporada de derretimento. Em 22 de maio de 2018, foi retomada. O resultado? 0. Os mesmos vazios, o mesmo gelo. Em setembro de 2018, as buscas foram suspensas novamente. Em 12 de maio de 2019, a Polícia do Sul da Islândia classificou oficialmente Eric e Lina Dalin
como presumivelmente mortos devido a um acidente na geleira. O caso 2017 SUE 0641 foi encerrado. Aconselhou-se que os familiares fossem a tribunal para declarar os óbitos e receber o pagamento dos seguros. Carl Dahlin recusou-se a registrar o pedido. Da sua entrevista à estação de televisão sueca SVT em dezembro de 2019. Eles me dizem para aceitar. Não há corpos, mas aceite. Eu não posso. A geleira não devolveu meu filho. Até que a geleira o devolva, não acreditarei. Ele não sabia que a geleira não havia devolvido seu filho, porque seu filho ainda estava vivo. 4 anos depois. Em 23 de agosto de 2021, 3 funcionários do escritório meteorológico da Islândia, os glaciologistas Hildur Magnúsdóttir, Thorstein Jonsson e o seu assistente Siggy Einarsson, conduziam um monitoramento rotineiro do derretimento na encosta sul de Vatnajökull. A rota passava ao longo da mesma língua da geleira, Skeiðarárjökull, mais 300 metros a leste do corredor turístico padrão. Às 11h20, Siggy Einarsson notou uma mancha colorida na superfície do gelo, atípica para a geleira. De seu depoimento, gravado em 24 de agosto. A princípio, pensei que fosse lixo. Os turistas às vezes jogam coisas, mas não estava na trilha. Era em uma área onde as pessoas não vão. E a cor, um laranja brilhante, muito intenso. O gelo ao redor havia derretido, como se o objeto tivesse aquecido ao sol e derretido um buraco para si mesmo. O objeto acabou por ser uma mochila de caminhada, com um volume de 25 litros, o modelo Fjallraven Konking Trek. A aba superior estava desabotoada. A mochila estava congelada no gelo, em cerca de 2/3 da sua profundidade. Hildur Magnúsdóttir a extraiu cuidadosamente, usando um piolete e uma garrafa térmica com água quente. No interior encontravam-se o passaporte sueco de Erik Dahlin, data de nascimento 14 de março de 1988, óculos de sol em um estojo, uma garrafa plástica com restos de líquido congelado e uma aliança de ouro branco com a gravação no interior. Lina e Erik. 3 de junho de 2017. Hildur sabia do caso dos Dahlins. Toda a Islândia sabia. O desaparecimento do casal sueco no Vatnajökull em 2017 foi um dos incidentes glaciais mais comentados da última década. Ela ligou para a polícia do sul da Islândia às 11h48. A patrulha chegou ao local às 14h10. A equipe de investigação por volta das 17 horas. Mas a principal descoberta os esperava a 12 metros ao sul de onde a mochila foi encontrada. O cientista forense Arnar Gudmundsson, inspecionando o perímetro, anotou no protocolo: no ponto com coordenadas 64 graus e 23 minutos de latitude norte, 16 graus e 48 minutos de longitude oeste, foi descoberto um buraco na superfície do gelo com uma forma oval irregular. Dimensões: aproximadamente 70 por cento e 10 centímetros. As bordas do buraco não têm os sinais característicos de derretimento natural. São irregulares, mas com sinais visíveis de impacto mecânico, lascas e entalhes, típicos do uso de um piolete ou ferramenta semelhante. O buraco leva a um túnel inclinado que desce em um ângulo de cerca de 35 graus. Isso não era uma fenda. Isso não era um moinho glacial. Alguém cortou uma passagem na geleira. A polícia acionou a equipe de forças especiais da ICESAR. Às 21 horas, um acampamento temporário foi montado na geleira. A temperatura do ar caiu para 2 graus Celsius negativos. A decisão de descer no túnel foi tomada na manhã seguinte. Em 24 de agosto, às 7h30, 2 socorristas, Magnus Helgason e Björk Sigurdsson, iniciaram a descida. O túnel tinha cerca de 60 metros de comprimento e várias curvas. As paredes eram lisas, processadas em vez de naturais.
foram encontrados entalhes nas paredes, supostamente servindo de degraus. A temperatura dentro do túnel permaneceu estável em 4 graus Celsius negativos. A uma profundidade de aproximadamente 45 metros, o túnel se expandiu para uma câmara. Do relatório de Magnus Helgason. Entramos em um espaço medindo cerca de 4 por 6 metros. A altura do teto era de cerca de 2 metros e 20 centímetros. As paredes eram de gelo, mas estavam cobertas com algo como peles. Mais tarde identificadas como peles de renas e cobertores de lã de ovelha. No canto, havia uma estrutura de blocos de gelo, lembrando uma cama. Nela, o corpo de um homem, sem sinais de vida. A idade visualmente era 50 anos ou mais. A roupa consistia em várias camadas de tecidos de lã e materiais sintéticos. Ao lado do corpo havia um piolete, uma faca e uma lanterna de cabeça sem pilhas. Magnus registrou o corpo e continuou sua inspeção. Atrás da parede divisória de gelo que separava a câmara principal da segunda sala, ele descobriu outra câmara, de tamanho menor, com cerca de 3 por 3 metros. A partir de seu relatório. Na câmara havia 2 pessoas, um homem e uma mulher. Eles estavam deitados em uma estrutura de peles e tecidos, abraçados muito perto um do outro. Ambos estavam cobertos com várias camadas de cobertores. Aproximei-me e verifiquei a pulsação do homem. O pulso estava fraco, mas distinto. A mulher abriu os olhos quando toquei seu ombro. Ela olhou para a luz da minha lanterna e pronunciou uma palavra. Mais tarde percebi que era um nome. Ela disse: Gunnar. Eric e Lina Dahlin estavam vivos. 4 anos e 2 meses depois de caírem na fenda do Vatnajökull. 4 anos e 2 meses, no interior da geleira. Quem era Gunnar, cujo corpo estava na câmara adjacente? E por que um homem morto, em uma caverna de gelo, não causou terror à mulher a quem ele, ao que tudo indicava, mantinha em cativeiro? Isso se tornou a questão central da investigação, que se desenrolou nos meses seguintes. Antes de continuarmos, se esta história cativou você, se deseja saber o que aconteceu nesta geleira por 4 anos, clique no botão de se inscrever e no sino. O YouTube funciona de maneira simples. Quanto mais reações, curtidas, comentários, inscrições, mais pessoas verão este vídeo. Um clique seu e o algoritmo mostrará esta história a milhares de novos espectadores. Escreva nos comentários se já ouviu falar de casos em que pessoas foram encontradas vivas anos depois, em condições em que sobreviver parecia impossível. É importante para mim saber isso. E agora, vamos voltar à geleira. A evacuação de Eric e Lina Dahlin levou 11 horas. O problema estava na condição física deles. Ambos estavam conscientes, mas extremamente fracos. A temperatura corporal de Eric no momento do resgate era de 34,2 graus Celsius, hipotermia moderada. A de Lina era de 34,7 graus. Qualquer movimento repentino, mudança de temperatura ou aumento do esforço físico poderia desencadear a arritmia cardíaca. O médico da equipe, Stefan Karlsson, do Hospital Landspitale de Reykjavik, que chegou de helicóptero, tomou a decisão. Aquecimento local, estabilização, elevação lenta. Do relatório de Stefan Karlsson, datado de 25 de agosto. Os pacientes encontravam-se em estado de hipotermia moderada crônica. Os organismos haviam se adaptado a temperaturas de 3 a 5 graus negativos Celsius. A massa muscular estava significativamente reduzida em ambos. Múltiplos congelamentos de diferentes graus. O paciente E. Dahlin apresentava queimaduras de frio de 3º grau nos dedos de ambos os pés e de 2º grau nas pontas dos dedos das mãos e na orelha esquerda. A paciente L. Dahlin apresentava queimaduras de 3º grau nos dedos do pé direito e de 2º grau nos dedos da mão esquerda e no nariz. Ambos os pacientes apresentavam perda de peso considerável. Segundo estimativa preliminar, o paciente perdeu cerca de 25 quilos e a paciente
cerca de 18 quilos. Havia sinais de escorbuto, avitaminose crônica e atrofia muscular. A visão de ambos foi severamente reduzida, supostamente como resultado de permanência prolongada em condições mínimas de iluminação. Eric e Lina foram içados à superfície em 24 de agosto, às 18 horas e 40 minutos. O helicóptero os levou ao Landspítali, o Hospital Universitário Nacional em Reykjavik, por volta das 22 horas. Ambos foram colocados na unidade de terapia intensiva. A informação sobre o resgate foi mantida em segredo por 72 horas. Paralelamente, uma equipe forense trabalhava na caverna de gelo. O corpo do homem encontrado na primeira câmara foi identificado em 25 de agosto pelas impressões digitais armazenadas no banco de dados da polícia islandesa. Gunnar Steinsson, data de nascimento: 7 de janeiro de 1969. Local de nascimento: Vik í Mýrdal, Islândia. Ex-funcionário da ICESAR, socorrista de primeira classe, especializado em operações glaciais. Demitido em 2013. No momento de sua morte, ele tinha 52 anos. A causa da morte, determinada posteriormente por um exame forense: insuficiência cardíaca aguda, com histórico de exaustão crônica e hipotermia. O tempo estimado da morte foi de 3 a 5 semanas antes da descoberta. O corpo estava bem preservado, graças às constantes temperaturas abaixo de zero. O sistema de cavernas que os socorristas descobriram era muito maior do que as 2 câmaras encontradas no primeiro dia. Em 26 e 27 de agosto, uma equipe espeleológica da ICESAR realizou o mapeamento completo. O resultado era surpreendente. Sob a superfície da geleira, a profundidades de 30 a 65 metros, havia um complexo sistema de 7 câmaras, conectadas por túneis com um comprimento total de cerca de 180 metros. Algumas das câmaras eram de origem natural, vazios formados por atividade vulcânica e movimento glacial. Mas a maioria dos túneis de conexão e pelo menos 3 câmaras foram alargados e modificados à mão. Ferramentas, pioletes, cinzéis e raspadores caseiros foram encontrados em vários pontos do sistema. Em uma câmara, encontraram provisões: cerca de 40 latas de carne e peixe em conserva, 16 galões de plástico para água potável, alguns vazios, sacos de carne de carneiro seca e pacotes de biscoitos. Em outra, ferramentas e peças de reposição, cordas, mosquetões, botijas de gás para fogão portátil, rolos de filme plástico. Tudo isso havia sido levado para a geleira por meio de várias entradas, algumas das quais, no momento da descoberta, estavam seladas com gelo, tendo congelado naturalmente. A investigadora de polícia do sul da Islândia, Rannveig Stefánsdóttir, indicada para liderar a nova investigação, descreveu posteriormente o sistema de cavernas nos arquivos do caso. Isso não era um abrigo criado numa emergência. Era uma residência devidamente montada. Alguém viveu ali durante anos e estava focado na preparação para uma estadia prolongada. O tamanho do trabalho é de centenas de horas de trabalho braçal no gelo. O caso 2017 SUE 0641 foi reclassificado e recebeu um novo número: 2021 SUE 1283. O status: sequestro e prisão ilegal. O suspeito: Gunnar Steinsson, que morreu antes do início da investigação. As vítimas: Eric e Lina Dahlin, em terapia intensiva. Em 27 de agosto de 2021, 4 dias após o resgate, a informação vazou para a imprensa. A publicação islandesa Morgunblaðið saiu com a manchete: casal que desapareceu em Vatnajökull há 4 anos é encontrado vivo em cavernas de gelo. Em 24 horas, as agências de notícias globais divulgaram a notícia. Em 48 horas, a hashtag #IceCave se tornou uma das mais comentadas nas redes sociais do mundo.
Mas havia uma pergunta para os investigadores que não dava descanso a Rannveig Stefánsdóttir. Ela formulou a pergunta no seu diário de trabalho no dia 28 de agosto. Se Steinsson morreu há 3 a 5 semanas e os Dalins estavam vivos, por que eles não foram embora? O túnel para a superfície existia. A mochila de Eric estava no topo. Alguém a levou lá fora. Se podiam tirar a mochila, poderiam ter saído por si mesmos, mas eles não saíram. Por quê? Para entender o que aconteceu na geleira, a investigação começou pelo homem que organizou tudo aquilo. Gunnar Steinsson nasceu em 7 de janeiro de 1969, em Vik e Myrdal, o assentamento mais meridional da Islândia, localizado ao pé da geleira Myrdalsjökull. Seu pai era pescador e sua mãe era enfermeira na clínica local. Ele era filho único. A partir do perfil fornecido pela escola Vik, a pedido da polícia. Um menino introvertido, boas notas em ciências naturais, sem amigos íntimos. Ele costumava ir para a geleira sozinho, retornando à noite. Os professores estavam preocupados, mas os pais não consideravam isso um problema. Em 1987, aos 18 anos de idade, Gunnar ingressou no ramo local da ICESAR, a Associação de Busca e Resgate Voluntário da Islândia. Ele completou o curso de treinamento completo em um tempo recorde de 7 meses. O treinamento geralmente levava 12 meses. Ele se especializou em operações glaciais, descida em fendas, navegação em cavernas de gelo e evacuação de vítimas em temperaturas abaixo de zero. Em 1995, obteve a qualificação de socorrista de primeira classe, a mais alta no sistema ICESAR. A partir de uma avaliação de desempenho assinada por seu comandante, Finnur Arnason. Steinsson é o melhor especialista em geleiras que já vi em 20 anos de serviço. Ele pode passar 2 dias em uma fenda a 15 graus negativos sem reclamar. Conhece Vatnajökull melhor do que qualquer pessoa, incluindo os glaciologistas da universidade. Há apenas um problema. Ele não trabalha em equipe. Trabalha ao lado da equipe, mas não dentro dela. Ao longo de 26 anos de serviço, de 1987 a 2013, Gunnar Steinsson participou de 134 operações de resgate em geleiras. Ele próprio tirou 41 pessoas das fendas, 17 vivos, 24 mortos. A partir de depoimentos de seu ex-colega, Svein Helgason, entregues aos investigadores em setembro de 2021. Ele se lembrava de cada pessoa morta, o nome, a data e a profundidade. Podia nomeá-los todos na ordem. Uma vez perguntei por que ele precisava daquilo. Ele disse: se eu os esquecer, quer dizer que eu não me importei com eles. E se eu não me importei, por que fui atrás deles? O ponto de viragem ocorreu em 11 de fevereiro de 2012. Naquele dia, a equipe da ICESAR conduzia uma operação para resgatar 2 turistas alemães que haviam caído numa fenda na encosta norte de Vatnajökull. Gunnar liderou a descida. O primeiro turista, um homem de 36 anos, foi puxado vivo, com uma coxa fraturada e queimaduras de frio. A segunda, uma mulher de 29 anos, sua esposa, estava 14 metros mais funda numa borda saliente. Gunnar desceu pessoalmente até ela. Do seu relatório, redigido no mesmo dia: a vítima estava consciente, vários ferimentos, fratura em ambas as pernas e danos à espinha. A temperatura do seu corpo era de 31,5. Eu a fixei no arnês de resgate. Na hora de puxar, houve um deslocamento na parede de gelo. A borda onde ela repousava se desprendeu. O arnês resistiu. A vítima começou a gritar. Eu segurei a corda por 11 minutos, até que a equipe acima ativou o guincho. Nós a içamos. A mulher, Clara Miller de Dresden, sobreviveu, mas ficou paralisada da cintura para baixo. Do depoimento de Svein Helgason. Depois daquela operação, Gunnar mudou. Não imediatamente, demorou vários meses. Ele ficou mais calado,
Começou a ir sozinho para a geleira nos fins de semana. Não para treinar, apenas sumia. Voltava em 2 ou 3 dias. Nós pensamos que ele precisava de tempo. Às vezes acontece após missões difíceis. Mas ele não voltou. Quero dizer, aquele Gunnar de antes nunca voltou. Em novembro de 2012, Gunnar foi a um clínico geral em Vik com queixas de insônia e pensamentos obsessivos. O médico o encaminhou para um psiquiatra em Reykjavik. Dos prontuários médicos anexados ao caso com permissão do tribunal. O paciente descreve sonhos recorrentes nos quais ele cai em uma fenda glacial e não consegue sair. Ele acorda suando frio. Os sintomas são de transtorno de estresse pós-traumático, possivelmente devido a trauma acumulativo. A terapia é recomendada e sugere-se a consideração do uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Gunnar consultou o psiquiatra 3 vezes. Nunca comprou a receita médica. Rejeitou a terapia. Em 14 de março de 2013, ele não compareceu ao treinamento programado da ICSAR. Não atendeu às ligações telefônicas. Finnur Arnason dirigiu-se até sua casa em Vik. A porta estava aberta e a casa estava vazia. Os pertences pessoais estavam no lugar. Seu carro estava na casa. Faltavam na casa 2 pioletes, equipamento de escalada, um saco de dormir, 3 fogareiros a gás e suprimentos alimentares. A ICSAR conduziu uma operação de busca na geleira Myrdalsjökull e nas áreas vizinhas. Gunnar não foi encontrado. 2 meses depois, ele foi declarado desaparecido. O seu nome foi inserido no registro como Processo SA 2013-1071. Numa conversa de Rannveig Stefansdóttir com um jornalista do Reykjavik Grapevine, em outubro de 2021. Nós percebemos que Steinsson não estava perdido. Ele tinha ido embora. Ele tinha ido viver na geleira. Não na Myrdalsjökull, onde foi procurado, mas em Vatnajökull, a 120 quilômetros a leste. Ele sabia que as buscas ocorreriam perto da sua casa. Ele escolheu um local que conhecia melhor do que ninguém. A ponta sul de Vatnajökull, área onde conduziu operações por 20 anos. E ele começou a construir. A reconstrução feita pela equipe de investigação, com base na análise das cavernas de gelo, demonstrou que Gunnar havia começado a construção do sistema o mais tardar no verão de 2013. Ele criara as primeiras câmaras estendendo vazios de gelo naturais. Posteriormente, abriu túneis de ligação. Ele vinha à superfície regularmente, presume-se que a cada 2 ou 3 meses, para reabastecer os estoques. A investigação estabeleceu que no período de 2013 a 2017, ele efetuou pelo menos 22 compras nas lojas em Hofen e Vik, pagando em dinheiro. Câmeras de segurança na loja Samkaupstrax, em Hofen, gravaram um homem que parecia com Steinsson em 14 de setembro de 2015. Ele comprou produtos enlatados, baterias e plástico bolha. 4 anos ele viveu sozinho, debaixo da terra, nas profundezas da geleira, totalmente sozinho. E então, em 24 de junho de 2017, 2 recém-casados despencaram em uma fenda a 120 metros de distância de sua porta de entrada principal. E Gunnar Steinsson, um ex-socorrista e o homem que havia puxado 41 pessoas de fendas durante sua carreira, ouviu seus gritos. Os testemunhos de Eric e Lina Dahlin foram coletados em etapas. O primeiro interrogatório foi em 5 de setembro de 2021, 12 dias depois que foram encontrados, depois de terem recebido alta dos cuidados intensivos para uma enfermaria geral. O interrogatório foi conduzido pela investigadora Rannveig Stefansdóttir, com a presença de um psicólogo e um representante do consulado sueco. Cada sessão durava no máximo 40 minutos. Os médicos estabeleceram o limite devido à saúde dos pacientes. O ciclo completo de interrogatórios exigiu 3 meses.
Do depoimento de Eric Dallin, em 5 de setembro. Nos afastamos do grupo. Queria tirar uma foto panorâmica. Nós passamos as bandeiras vermelhas. Eu as vi, mas achei que o perigo fosse um exagero. O gelo parecia forte. Lina estava andando 2 metros atrás. Dei um passo e abriu-se debaixo de mim. Não afundou. Abriu-se, como se o gelo tivesse se separado. Eu caí. Não me lembro do impacto. Lembro-me de escuridão e frio. Depois a voz de Lina lá em cima. Então, ela também caiu. Não sei se ela pulou ou escorregou. Depois, silêncio. Do depoimento de Lina Dallin, no mesmo dia. Eu vi quando Eric desapareceu. Simplesmente, estava lá e de repente não estava. Eu corri em direção à borda. Vi uma fenda. Ouvi-o. Ele gemia em algum lugar lá no fundo. Eu tentei deitar na borda e olhar para baixo. O gelo sob meu cotovelo quebrou. Eu caí. Lembro do impacto. Minhas costas bateram na parede. Depois o segundo impacto, no fundo. Ou não o fundo, uma saliência. Eric estava perto, a 1 metro de mim. Ele estava consciente, mas não conseguia se levantar. Eu também não conseguia. Estava muito frio e muito silencioso. Segundo a reconstrução da investigação, o casal caiu a uma profundidade de aproximadamente 22 metros, exatamente no nível em que os socorristas em 2017 descobriram arranhões de grampos, mas não conseguiram avançar mais. A fenda naquele local estreitava-se e se transformava em um canal horizontal, um moinho glacial natural, pelo qual a água do degelo corria no verão. Foi exatamente este canal, desconhecido da equipe de busca, que levava ao sistema de cavernas de Gunnar Steinsson. A distância do ponto de queda até a câmara mais próxima do sistema era de cerca de 35 metros. Do depoimento de Eric. Nós ficamos deitados na saliência por talvez 2 horas, talvez mais. Abaixo de nós havia escuridão. Acima de mim, um pedaço de céu. Nós gritamos. Ouvi vozes no topo. Mais tarde percebi que era o nosso guia, mas ele não nos ouviu. Ou ouviu, mas não conseguiu dizer de onde vinha o som. E então, as vozes desapareceram. E ficamos sozinhos. Lina chorou. Tentei engatinhar pela parede, mas escorreguei. Os grampos foram perdidos na queda. Um meu, o esquerdo, eu encontrei. Ele ajudou, mas o segundo fazia falta. Começamos a congelar. Do depoimento de Eric, sessão de 12 de setembro. Ele chegou à noite. Ou de dia, não conseguíamos distinguir. Ouvi um som de arrastar e uma luz. Um farol. Ele desceu de algum lugar de lado, não de cima, mas de uma passagem horizontal. Um homem grande, barbudo, vestindo roupas de lã. Ele falou em islandês. Eu não entendi. Depois mudou para o inglês, pesado, lento. Disse: "Eu conheço este lugar. Venham comigo. Eu vou ajudar vocês." Ele me ajudou a levantar. Ergueu Lina. Lina tinha uma fratura no tornozelo esquerdo, confirmado mais tarde por um raio-x. Ele a carregou nas costas. Passamos por algum tipo de túnel, estreito, meus ombros raspavam nas paredes. E saímos em uma câmara. Quente, ou melhor, não fria como lá fora. Havia peles, cobertores. Ele nos deu água, quente, aquecida em um fogareiro, e disse: "Vocês estão a salvo agora." Do depoimento de Lina, sessão de 14 de setembro. No primeiro dia pensei que tínhamos sido resgatados. Ele parecia calmo, confiante, como um homem que sabe o que está fazendo. Ele enfaixou a minha perna, com tiras de tecido, muito cuidadosamente. Me deu um analgésico, ibuprofeno comum, mas naquele momento pareceu um milagre. Perguntamos quando ele nos levaria para fora. Ele disse: "Quando for seguro." Disse que lá fora as fendas haviam se alargado por causa do calor,
que subir agora era perigoso. Nós acreditamos. Não tínhamos motivo para não acreditar. Segundo dia, do depoimento de Eric. No segundo dia eu disse a ele: precisamos enviar um sinal aos socorristas. Eu sabia que estavam nos procurando. Ele deveria saber. Ele me encarou e disse: eles não vão encontrar vocês aqui. Este lugar é invisível de cima. Se vocês saírem agora, vocês morrem. O gelo é instável. Perguntei a ele: e você? Como você sai? Ele não respondeu. Entrou no túnel adjacente. Voltou algumas horas depois com comida, enlatados, e disse: comam, descansem. Amanhã nós conversamos. Terceiro dia, do depoimento de Lina. No terceiro dia eu perguntei o nome dele. Ele disse: Gunnar. Perguntei se ele estava lá há muito tempo. Ele disse que há muito tempo. Perguntei: sozinho? Ele ficou em silêncio por um bom tempo. Então ele disse: não mais. Eric descreveu o momento em que eles entenderam. Da sessão de 19 de setembro. Por volta do quinto ou sexto dia, eu encontrei uma saída. Não a principal, uma lateral. Uma passagem estreita por onde a luz entrava. Luz do dia. Eu podia alcançar a superfície, não sair rastejando, mas alcançá-la com a mão. Voltei e disse a Lina: nós podemos sair. Gunnar nos ouviu. Ele se aproximou, calmamente, sem agressividade. Ele disse: se vocês saírem, vocês morrem lá fora. Eu sei. Eu vi pessoas morrerem no gelo. Muitas pessoas. Vocês ficam aqui. Aqui é seguro. Aqui vocês vivem. E então eu o olhei nos olhos. Pela primeira vez, realmente o olhei. E vi que ele não estava mentindo. Ele acreditava naquilo. Ele acreditava sinceramente que lá fora havia morte e lá dentro a vida. Mas eu também entendi outra coisa. Ele não iria nos deixar sair. Não porque fosse mau, mas porque nós éramos as primeiras pessoas que estiveram com ele em 4 anos. E ele não queria ficar sozinho de novo. A vida na geleira obedecia ao ritmo que Gunnar estabelecia. Do depoimento de Lina Dahlin, sessão de 26 de setembro de 2021. Ele tinha uma rotina, precisa como a de um militar. Acordar, quando ele decidia que era manhã, não tínhamos relógios, nem sol. Ele determinava a hora pelos seus próprios sinais, sons do gelo, temperatura. Talvez ele apenas contasse. O café da manhã, sempre na mesma hora, segundo o relógio interno dele. Depois, trabalho. Ele trabalhava todos os dias, alargava os túneis, fortificava as paredes, recolhia a água do gelo derretido. Ele nos dava tarefas. Para mim, organizar as provisões, consertar roupas. Para Eric, ajudar a cortar gelo. Ele não sugeria. Ele exigia, como um líder. Se nós recusássemos, ele não gritava. Simplesmente parava de falar, por horas. Às vezes, por um dia inteiro. E isso era pior do que gritar. A investigação reconstruiu a vida no sistema glacial com base nos depoimentos do casal, nas provas físicas e nas conclusões dos peritos. A imagem era a seguinte. As câmaras principais eram 3. A câmara residencial de Gunnar, a primeira descoberta pelos socorristas. A câmara dos Dahlins, a segunda, separada por uma divisória de gelo. E a câmara de utilidades, a terceira, localizada através de um túnel de 20 metros, usada como depósito de provisões e ferramentas. Mais 4 câmaras tinham propósitos auxiliares: coleta de água derretida, armazenamento de resíduos, uma saída de emergência e o chamado quarto superior. Uma câmara mais próxima à superfície, por onde a luz dispersa do dia entrava durante os meses de verão. A temperatura no sistema variava de 6 graus Celsius negativos, nos túneis mais profundos, a 1 ou 2 graus negativos nas câmaras habitadas. A diferença era mantida por fogareiros a gás, que Gunnar utilizava de forma econômica.
cerca de 2 a 3 horas por dia, e por isolamento térmico de peles e filme de polietileno. A ventilação ocorria através de fendas naturais na cobertura de gelo e por túneis laterais, um dos quais chegava até a superfície. Alimentação. Gunnar fazia expedições para a superfície regularmente. Segundo os relatos de Erik, aproximadamente a cada 6 ou 8 semanas nas épocas quentes, e a cada 3 ou 4 meses no inverno. Ele sempre regressava com abastecimento: latas, carne desidratada, cereais, vitaminas comprimidas, baterias e medicamentos. Os investigadores apuraram que, após a chegada dos Dalins, a frequência destas viagens subiu. Ele tinha agora que fornecer comida para 3 pessoas, e não só para ele próprio. Dos depoimentos de Erik. Ele saía e fechava a entrada de forma selada. Ouvíamos ele a mover um grande bloco de gelo, no exterior. Estávamos encarcerados, em cada vez, por 2 a 3 dias. Às vezes mais tempo. Uma das vezes durante 9 dias. Pensamos que ele tinha morrido, que iríamos morrer logo a seguir. Alina ficou sem comer durante 2 dias para conservar o nosso mantimento. Então ele regressou, como se nada se tivesse passado. A questão que os investigadores colocaram repetidamente foi: por que é que a família Dalin não tentou fugir? A resposta acabou por não ser conclusiva. A partir do depoimento de Erik, sessão de 3 de outubro. Tentamos. 3 vezes. A primeira tentativa, cerca de 2 semanas após a nossa queda. Encontrei aquela passagem de acesso lateral de que tinha falado. Esperei que o Gunnar fosse dormir. Alina e eu rastejamos. Alina não conseguia andar de forma normal, devido ao tornozelo. Chegamos até a câmara de nível superior. Vi a luz. Comecei a alargar a fenda com o piolê. Trabalhei talvez por 1 hora. Gunnar apareceu atrás de nós, sem qualquer palavra. Ele não gritou, nem bateu. Ele sentou-se sobre o gelo e disse: "Vocês vão morrer lá fora. Eu sei. Eu vi as pessoas morrerem no gelo. Muitas pessoas. Vocês fiquem aqui. Aqui é um lugar seguro. Aqui vivem." Chorou. Um homem grande, com 50 anos de idade, sentado sobre o gelo a chorar. E regressamos de novo. Não porque ele nos obrigasse, mas sim porque, nesse instante, tive pena dele. A segunda tentativa de fuga ocorreu 4 meses mais tarde, em outubro de 2017, do depoimento de Lina. Por essa altura, o meu tornozelo sarou até o ponto em que me foi possível caminhar. Com alguma coxeadura, mas conseguia. Planejamos durante 10 dias. Esperamos pela ida de Gunnar até o exterior para os suprimentos. Ao sair e fechar a sua porta, começamos a agir sobre um segundo ponto de fuga. Um local alternativo que ele havia nos exibido como uma fuga perante o desastre. Estava totalmente obstruído por gelo e rochas. Erik bateu incansavelmente nas pedras. Perto da finalização das 48 horas seguidas, conseguimos criar o rombo. Nós conseguimos acessar o espaço do teto fora. Era tempo de noite, o mês de outubro. Estávamos sob o bater num vento severo e em graus de 12 negativos. Lá no nada das trevas, era impossibilitada a visão alguma, além de nevasca e ventania, onde os pontos não podíamos avistar caminhos ao asfalto. Desviamos num trecho num distanciamento da margem próxima, rumo dos limites do quarto, de uns 400 metros, para rumos lá ao desconhecido deserto, até ocorrer por acidente, Erik naufragar, perna cova abaixo, a se deparar mergulhado num abismo, nos flancos, a se encharcar todo, sobre as águas rasas, na gélida poça glaciária, a baixa zero. No calafrio com de águas encharcado num frio iminente. Deste ponto viemos, ao regresso a nós forçados, retroceder pela friagem congelante, a qual corria-nos ao perigo iminente. Dali, do cativeiro anterior, de onde não devia ter saído, num percurso ali cego, no abandono, as vidas afora,
nas vastidões vazias. Ao repor lacre selante, recostando a barreira na parede, a rocha, e encostados, sem um murmúrio, silenciou. Gunnar retornou ao seu alojar, observando ali os fatos, na roupa, a pingos, no Erik, não nos afrontando, ali por puro acalentar, sob as chamas no seio, na secagem dos tecidos nossos, nas fornalhas, e ofertou copos a fumaças, a qual ferveu-se, aos bules daquelas calores. E num gesto humilhou-nos o mudo, aos atos do perdão, da via mais humilhante, a do corpo. A terceira tentativa de fuga, em janeiro de 2019, 1 ano e meio depois. Do depoimento de Erik. A essa altura eu já conhecia o sistema de cavernas quase tão bem quanto ele. Eu memorizei cada curva, cada câmara. Encontrei outra saída. Ele não a havia mostrado para nós, mas a descobri por acaso quando ele me mandou buscar água na câmara mais distante. Uma passagem estreita para cima, cerca de 15 metros. Eu me preparei por um mês. Fiz um arnês com corda, cortei degraus, verifiquei 3 vezes. À noite, se é que era noite, começamos a subida. Lina subiu primeiro. Eu estava subindo em segundo. No meio da subida, parte da parede cedeu. Um pedaço de gelo me atingiu no ombro esquerdo. Eu caí, cerca de 5 metros. Quebrei 3 costelas e a clavícula. Lina desceu até mim. Ficamos no túnel por várias horas. Então Gunnar chegou. Ele me carregou até a câmara, como um socorrista carrega uma vítima. Profissionalmente. Imobilizou minhas costelas, fez uma tipóia para a clavícula. Não disse uma palavra sobre a fuga. Apenas uma coisa, quando terminou o curativo. Vocês veem? O gelo não deixa vocês irem. Após a terceira tentativa, as fugas cessaram, não por desespero, por cálculo. Da conclusão da psicóloga forense Ingrid Sigurdardóttir, que examinou o casal em novembro de 2021. Os Dallings não se resignaram ao cativeiro. Eles se adaptaram às condições de sobrevivência. Ambos demonstram sinais de transtorno de estresse pós-traumático, mas não da síndrome de Estocolmo no sentido clássico. A atitude deles em relação a Steinson é uma mistura complexa de dependência, pena e pragmatismo. Eles entenderam que sem o conhecimento e os recursos dele, não sobreviveriam a um único inverno. E eles entenderam que ele estava doente. Eles não podiam odiá-lo como se odeia um carcereiro, porque ele acreditava sinceramente que estava salvando a vida deles. Do depoimento de Lina, sessão de 5 de outubro. Havia dias em que ele era quase normal. Ele falava sobre as missões de resgate, sobre as pessoas que ele tirou de lá, sobre aqueles que ele não conseguiu. Ele sabia tudo sobre o Vatnajökull, onde o gelo é fino, onde é seguro, onde a água corre, quando haverá movimento. Ele nos ensinava como economizar calor, como determinar a qualidade do gelo pelo som, como não enlouquecer no escuro. Ele dizia, conte os dias. Eu não contava, ele contava. Cada dia, um entalhe na parede. Quando saímos, os entalhes eram 1523. 1523 dias, 4 anos, 2 meses e 11 dias. Esse foi o tempo que Erik e Lina Dalling passaram nas profundezas da maior geleira da Europa. A morte de Gunnar Steinson mudou tudo. O exame médico legal, realizado em Reykjavik, estabeleceu a data da morte, aproximadamente 20 a 25 de julho de 2021. A causa: insuficiência cardíaca aguda. A autópsia revelou patologias crônicas, coração aumentado, fibrose do miocárdio, sinais de desnutrição prolongada e deficiência de vitaminas. 52 anos, dos quais ele passou os últimos 8 dentro do gelo. O corpo não resistiu. Do depoimento de Erik Dallin, sessão de 18 de outubro. Ele começou a enfraquecer na primavera.
a primavera de 2021. Notamos que ele andava mais devagar, sufocava nos túneis. Antes ele podia cortar gelo por horas, agora ele parava a cada 10 minutos. Tossia. Eu perguntei a ele: "Você está doente?" Ele disse: "O gelo não deixa você doente, o gelo preserva você." Ele acreditou nisso até o fim. Do depoimento de Lina. Ele parou de ir lá fora em junho. Disse: "As provisões são suficientes, mas acho que ele simplesmente não conseguia mais subir o túnel." A subida de 17 metros até a superfície, para ele se tornou insuportável. Ele ficava mais deitado. Nós trazíamos água e comida para ele. Sim, nós cuidamos dele. Do homem que nos manteve em cativeiro por 4 anos. Porque se ele morresse, nós ficaríamos sozinhos. E não sabíamos se daríamos conta. Isso soa insano. Mas lá embaixo, tudo soava diferente. Gunnar Steinsson morreu, presume-se, na noite de 22 ou 23 de julho. Do depoimento de Eric. Eu acordei, ou o que chamávamos de acordar, e fui até ele. Ele estava deitado de costas, com os braços ao longo do corpo. Os olhos estavam fechados. Toquei seu pescoço. Estava frio, mais frio que o normal. Não havia pulso. Lina se aproximou. Ficamos parados perto dele. Por muito tempo. Não sei quanto tempo. Nós não choramos. Não imediatamente. Lina disse: "Ele não vai voltar." E eu percebi que ela não estava falando sobre uma de suas viagens lá fora. Ela estava dizendo: "Ele morreu." E então eu chorei. Não de tristeza, pelo que aquilo significava. Nós estávamos sozinhos. Pela primeira vez em 4 anos. Sozinhos. E havia uma saída. E ninguém para nos impedir. Mas sair provou não ser tão simples. Do depoimento de Lina. Passamos 2 dias ao lado do corpo dele. Não conseguíamos nos forçar a ir embora. Então Eric disse: "Precisamos agir." Conhecíamos o sistema de cavernas. Sabíamos onde estavam as saídas. Mas a principal, aquela por onde Gunnar saía, estava a uma altura de 17 metros. Uma subida vertical. Gunnar tinha cordas e equipamentos, mas nós dois estávamos muito fracos. O meu peso àquela altura era de cerca de 47 quilos. O de Eric, cerca de 59 quilos. Não conseguíamos nos puxar para cima. Fisicamente, não conseguíamos. 4 anos de atrofia muscular. Eric tomou outra decisão, a partir de seu depoimento. Lembrei-me de que Gunnar certa vez deixou escapar. Se a geleira continuar derretendo nesse ritmo, a entrada superior se abrirá por conta própria. Ele disse isso com ansiedade. Para ele, significava que a sua casa estava sendo destruída. Para mim, significava esperar e enviar um sinal. Recolhi tudo o que era brilhante que encontrei: uma mochila, roupas, sacolas. A mochila, minha, laranja, eu a empurrei através de uma fenda na câmara superior para a superfície. A fenda era larga o suficiente para a mochila, mas não para uma pessoa. Coloquei dentro o meu passaporte e a aliança de Lina, as únicas coisas pelas quais poderíamos ser identificados. E esperei. Passaram-se aproximadamente 4 semanas entre a morte de Gunnar e a descoberta da mochila pelos glaciologistas. 4 semanas durante as quais Eric e Lina Dahlin permaneceram juntos no sistema de cavernas de gelo, ao lado do corpo do homem que os manteve por 4 anos. As provisões eram mínimas. Gunnar não as reabastecia há 2 meses. Do depoimento de Lina. Comíamos uma vez por dia. Às vezes, a cada 2 dias. Dividíamos uma lata de conservas pela metade. Havia água suficiente. A geleira estava derretendo. A água pingava das paredes. Mas a comida estava acabando. Eric contava as latas. Ele me dizia todos os dias: "Temos o suficiente para tantos dias." Quando sobrou o suficiente para 8 dias, ele parou de contar em voz alta. Eu sabia o que isso significava.
A mochila permaneceu na superfície da geleira por pelo menos 3 semanas antes de ser notada. A cor laranja brilhante funcionou exatamente como Eric havia planejado. Na paisagem branca e cinza azulada da geleira, podia ser vista a centenas de metros de distância. Mas a rota dos glaciologistas não passava por aquele ponto. Eles chegaram lá por acaso, desviando-se do plano devido a uma anomalia detectada na espessura da camada de gelo. Se Hildur Magnusdóttir não tivesse decidido verificar a anomalia, a mochila poderia ter ficado lá até a temporada seguinte. Até então, a comida já teria acabado. Do diário de trabalho da investigadora Rannveig Stefansdóttir, anotação de 1º de setembro. A pergunta que todos os jornalistas faziam: como eles sobreviveram? A resposta: Steinsson. Ele sabia como sobreviver na geleira. Ele os alimentou, os vestiu, os tratou. Ele criou condições sob as quais o corpo humano pode existir, com temperaturas constantemente abaixo de 0. No limite, mas pode. Sem ele, estariam mortos na primeira semana. O paradoxo deste caso é que a pessoa que lhes tirou a liberdade também os manteve vivos. E eles sabiam disso. Todos os dias, eles sabiam. Em 29 de agosto de 2021, 6 dias após o resgate, os pais de Eric e Lina chegaram ao hospital Landspitali. Carl Dahlin, o mesmo homem que durante 4 anos se recusou a apresentar um pedido para declarar seu filho morto, viu Eric na unidade de terapia intensiva. De sua entrevista ao jornal Göteborgs-Posten, concedida posteriormente em janeiro de 2022. Eu não o reconheci. Meu filho pesava 84 quilos quando foi para a Islândia. O homem no quarto pesava 59. O rosto, diferente. Os olhos, diferentes. Os cabelos brancos. Ele tem 33 anos, mas seus cabelos são brancos. Mas ele me viu e disse: papai. Uma única palavra, e eu percebi. Era ele. A investigação do caso 2021, SUE 1283, foi concluída oficialmente em 14 de fevereiro de 2022. O relatório final teve 412 páginas. Conclusão legal-chave. Gunnar Steinsson foi classificado como o único suspeito, sob a acusação de prisão ilegal com circunstâncias agravantes, seção 226 do Código Penal islandês. Devido à morte do suspeito, o processo criminal foi arquivado. O caso foi encerrado com a redação: o crime foi estabelecido, o perpetrador foi estabelecido. O julgamento é impossível devido à morte do acusado. Um exame psiquiátrico forense, realizado post-mortem com base em prontuários médicos, depoimentos de colegas e análise do comportamento descrito pelos Dahlins, estabeleceu o diagnóstico: transtorno de estresse pós-traumático crônico, agravado por isolamento social, com desenvolvimento de transtorno delirante paranoico. Os especialistas concluíram que Steinsson não tinha consciência da ilegalidade de suas ações. Em sua visão de mundo, ele estava conduzindo uma operação de resgate, a mais longa de sua carreira. Ele não fez reféns. Ele resgatou pessoas que a geleira tentava matar. Eric e Lina Dahlin passaram 114 dias no hospital Landspitali, até o dia 15 de dezembro de 2021. A lista de sequelas, registrada no laudo médico: cardiomiopatia hipotérmica crônica, dano irreversível ao músculo cardíaco, congelamento de 3º grau, exigindo a amputação de 2 dedos do pé esquerdo em Eric e 1 dedo do pé direito em Lina, fotofobia crônica, intolerância à luz forte após 4 anos em condições de escuridão quase total, atrofia muscular, exigindo 10 meses de reabilitação, transtorno de estresse pós-traumático, em ambos, um episódio depressivo moderado, em Lina. A visão de ambos foi parcialmente restaurada ao longo de 6 meses. Não houve recuperação completa. Eric é forçado a usar óculos com lentes escuras o tempo todo, e Lina, lentes de contato com filtro. Em janeiro de 2022, o casal retornou à Suécia.
Eles se instalaram em Gotemburgo, perto dos pais de Eric. Lina largou o emprego. A empresa, Nordstrom e Vide, manteve o cargo para ela, mas ela não voltou. Eric voltou a Skanska em setembro de 2022, em meio período, com horários flexíveis. Da entrevista de Lina à revista sueca Aftonbladet Sondag, em março de 2023. Eles me perguntam se eu odeio o Gunnar. Eu pensei sobre isso por 4 anos, na geleira. E 2 anos depois, em liberdade. A resposta é não. Eu não consigo odiá-lo. Eu odeio o que ele fez, mas a ele, não. Ele estava ao quebrado. Ele salvou pessoas por 26 anos e, em algum momento, decidiu que a única maneira de salvar alguém era não o soltar. Isso não é uma desculpa. É uma explicação. Para mim, há uma diferença. Da entrevista de Eric à mesma publicação. Lina é mais generosa do que eu. Eu não o perdoei. Talvez nunca perdoarei. Ele nos roubou 4 anos. 4 anos de escuridão, frio, fome e medo. Nós não temos filhos. Nós temos 33 e 30 anos, mas os nossos corpos são como os de pessoas de 60 anos. Os dedos do meu pé esquerdo, eles não existem. Meu cabelo, branco. Toda noite eu acordo porque sinto frio, embora no quarto esteja 22 graus positivos. Ele fez isso. E o fato de ele acreditar que estava fazendo a coisa certa não torna as coisas mais fáceis. O governo islandês pagou uma indenização de 380 mil euros aos Dalins, por decisão de uma comissão especial que reconheceu a insuficiência das medidas de busca em 2017. A empresa Glacier Trail Iceland pagou um acordo extrajudicial, cujo valor não foi divulgado. O guia Olafur Bjarnason, que acompanhou o grupo no dia do desaparecimento, testemunhou perante a comissão. Ele não foi acusado de nenhum crime. Ele agiu dentro do protocolo. Mas ele deixou a empresa em novembro de 2021 e, segundo a mídia islandesa, nunca mais voltou a trabalhar como guia. O sistema de cavernas de gelo de Steinsson foi documentado por glaciologistas da Universidade da Islândia. O professor Bjorn Paulsson, que liderou a pesquisa, a descreveu como um fenômeno único. Em 30 anos de trabalho em geleiras, eu nunca vi nada assim. Não é apenas um abrigo, é uma maravilha da engenharia, criada por um único homem dentro de uma geleira viva. Steinsson usou o conhecimento sobre o movimento do gelo, o derretimento sazonal e a estrutura de fendas para construir um sistema subterrâneo estável. Se ele tivesse aplicado esse conhecimento no meio acadêmico, isso teria sido uma tese de doutorado. Em vez disso, ele construiu uma prisão. No verão de 2023, o sistema de cavernas havia deixado de existir. O derretimento da geleira, que havia acelerado nos anos anteriores, destruiu os túneis. As câmaras desabaram. O gelo no qual 3 pessoas viveram por 4 anos tornou-se água de degelo e fluiu para o rio glacial Skeidará, desaguando no Oceano Atlântico. Eric e Lina Dalin continuam casados. Eles não retornaram à Islândia. Eles não deram uma única entrevista na televisão. Apenas as impressas, sem fotografias. Nas redes sociais, as contas estão vazias. A última postagem de Lina continuou a mesma, de 23 de junho de 2017. Uma fotografia da lagoa glacial Jökulsárlón, com a legenda: "Amanhã nós andaremos no gelo. Mal posso esperar." A caverna se fechou, mas o frio permaneceu.